Alô, alô, você ligado aqui no canal Catimbe Firula. Eu sou o Newton Portugal, estou aqui com os craques do mundo da bola. Renan Autoridade, Fala! Júlio Neto, Boa noite, galera. e hoje nós vamos falar de um time muito grande no cenário brasileiro. Corinthians. Vamos falar do Corinthians nessa nossa série de vídeos que o Renan vai explicar melhor como funciona. Vai lá, Renan. No total vamos fazer uma série de 20 vídeos. A gente está falando em ordem alfabética dos times. Hoje a gente está no Corinthians, logo em seguida a gente vai falar do Curitiba e assim por diante, até chegar no Vasco, o último time. E eu acredito que vai ser bem interessante a gente estar dissecando os times detalhadamente, falando um pouquinho de cada jogador, dos principais destaques, falando das pretensões dos times nessa Série A, falando um pouquinho dos outros campeonatos também que estão ao redor da Série A. E além disso, o Júlio tem mais um comentário para falar aqui a respeito disso tudo. O comentário que a gente preparou para vocês um almanacão com curiosidades e informações dos 20 clubes da Série A. E para você garantir o almanacão de graça, exatamente, gratuitamente, basta acessar o link aqui embaixo que você vai lá para o nosso Telegram e você vai poder fazer o download do almanacão. Você vai curtir bastante as informações. É isso aí, no link da descrição. Você vai entrar no Telegram e além de receber o Almanacão de maneira 0800, você vai receber diariamente, quase que diariamente, links nossos de promoções dos maiores sites, Netshoes, Centauro, o que a gente encontrar de tema esportivo a gente vai mandar, principalmente de camisas de grandes clubes que às vezes não estão passando por boas fases, como a de Júlio Neto ali. Mas primeiro, vamos falar dessa camisa do Renan que ele continua, segue ali essa saga de dificuldade, sem tomar banho, sem lavar. Camisa Joma, que não é da Alemanha. Qual seria aí a próxima dica, pessoal? Botar aí nos comentários. Vamos ver quem acerta, pelo amor de Deus. Uma pessoa não vai acertar? Será? O cara vai ficar aí. Vão chegar as lives, vão vir as próximos times. Campeonatos. Os próximos times tá difícil. O cara tá Daqui com a essa pouco a gente chega a camisa. 2021, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Será que A é do Penharol? Não, não é da América do Sul, Tchê. Porra, aí tu ajudou muito, Vale aí da tu ajudou dica, né? muito. Não vale da dica. Ajudou Não muito, é da ajudou América muito. do Sul, não é da América do Sul. Eu tô te ajudando, cara. Você tem que agradecer. Vale lembrar que pode ser da Ásia, né? Pode ser da Pode ser da Oceania, Oceania. pode ser. Só não é da América do Sul. Da América do Sul realmente não é. Além de encontrar essas camisas, você vai também encontrar materiais esportivos, caneleira, chuteira, bola, cartão, colete, tudo aí pra tua pelada. Fica ligado lá no Telegram que a gente vai estar sempre mandando esses descontos lá. E, para começar o vídeo, falar do Corinthians, eu quero que você, corintiano, deixe o joinha. Você que também não é corintiano, mas acompanhe nosso canal para dar aquela força pra gente continuar essa Dá aquela série aí que é moral, né? longa. Essa série é longa, nossos vídeos têm entre 20 e 30 minutos. É uma coisa que dá um trabalho, a gente pesquisa, a gente não sai falando qualquer coisa. A gente tem uma reunião antes para também botar o tema em pauta para a gente falar coisas congruentes com o cenário, com o que está acontecendo com o time. Então tu deixa aquele joinha aí, cara, dá aquela força, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. O próximo, como o Renan já falou, é o Curitiba. Então se você tiver com o sininho aí certinho, tudo no esquema, você vai receber a notificação desse vídeo, vai receber a notificação das nossas lives, que a gente está prometendo, mas vai chegar depois das rodadas aí do Campeonato Brasileiro, quando tiver Libertadores, Copa do Brasil, a gente vai descer a lenha depois aí dos jogos. Mas vamos parar de falar disso. Júlio Neto, manda aí. Primeira letra do nosso Corinthians. Rapaz, é uma responsa falar do Corinthians, né? O vídeo aí vai até demorar a carregar aí por ser tão pesado. Esse Corinthians que sempre vem, entra um ano, começa o ano como favorito aí, é impossível você não tratar o Corinthians como um dos grandes favoritos em qualquer campeonato aí. Teve um início de Paulistão bem conturbado, né? A classificação foi bastante suada para fase Mata-mata. eliminatória, para fazer o mata-mata do Paulistão. Acabou chegando a final aí, porque a camisa praticamente joga sozinha, né, do Corinthians, mas não conseguiu vencer o grande rival. Abalou um pouco as estruturas, claro, do clube, que começou o Brasileirão aí meia boca,
não foram grandes contratações que a diretoria fez, né? Nomes que até então desconhecidos, como Arauz, Cantígio, que são até então titulares do Corinthians, mas nomes O assim Cantígio chegou desconhecidos. com a pompa, né? Apesar de no cenário brasileiro ele ser desconhecido, ele chegou com a Sim, pompa, né? sim, no cenário brasileiro desconhecido, assim que eu falo. Manteve a zaga, o Danilo Avelar saiu da lateral, foi para a zaga, fazendo a parceria com o Gil. O Fagner e o Cássio, para mim, indiscutíveis, ainda tem lenha para queimar ainda, apesar do Cássio ter falhado aí nos últimos jogos do Corinthians, para mim, um dos maiores que já passou do Corinthians, até talvez maior que o Dida. De repente, a galera comenta aí embaixo se eu estou errado, se eu estou certo ou não. Mas o Corinthians começando bastante irregular, vivendo uma gangorra esse ano. Nem gangorra, né? Acho que o Corinthians não está bem esse ano. Vem um ano muito mal, né? Só fazer um adeno aí, eu acredito que o Cássio, historicamente, pela quantidade de títulos que alcançou e tudo mais, pra mim é o principal expoente, apesar de achar que em qualidade o Dida foi muito superior. Muito melhor. Mas pela história que o Cássio tem, a quantidade de títulos, é indiscutível. Com relação ao ano do Corinthians, o ano já começou bem mal, né? Tanto no Paulista, que como o Júlio falou, foi uma classificação capenga até a final, até no mata-mata mesmo, o time não vinha jogando bem, mas vinha se classificando. E a questão da queda da Libertadores também, né? Isso é um ponto muito importante. Precoce. Assim, muito precoce, um ano que se baseava numa boa Libertadores. Eu acredito que as contratações não foram tão bem feitas. O time carece em determinadas posições de elenco. E isso ficou claro quando trouxeram o Otero esse ano e ele já entrou sendo titular e parece que é intocável no time. Claro que essas faltas que ele bate são muito importantes, mas ele também é importante durante o jogo na distribuição do time. Outro ponto a se levantar é o Ramiro, que para mim é um excelente jogador ali no meio de campo do Corinthians. Ele é um jogador bastante regular desde a época do Grêmio. O Grêmio, quando jogava a Libertadores, foi campeão da Libertadores, era um jogador muito importante. E ele faz todas as funções necessárias nesse time do Corinthians. Quando é necessário um jogador mais marcador, ele tá lá correndo. É o cara que todo treinador gostaria de ter no seu time. É o cara que responde aquilo que o treinador pede e eu acho que ele é um jogador indispensável nesse meio de campo do Corinthians. Outro ponto também a se lembrar é o Jô, que é aquele atacante que faz falta em qualquer time, né? É um 9 que é difícil você encontrar. Faz falta de fazer falta ou de fazer... Não. Porque ele também... Teve a situação da possível agressão que aconteceu durante o jogo, né? Ele tava um pouquinho pistola ali durante o jogo. Vamos ser sinceros, porque aqui o nosso canal, o intuito é de falar a verdade. E acredito também que os torcedores corintianos, eles sabem que realmente o Jô agrediu. Independente da decisão de STJD, a gente tem que falar a verdade aqui e dar a nossa opinião. E eu acredito que é unânime aqui de todos nós que houve agressão do Jô. Sim. O VAR pegou muito bem ali. A imagem era bem nítida do movimento do braço dele pegando nas costas do outro jogador. Mas ele é um jogador indispensável no Corinthians. E eu acredito que seria indispensável em 99% dos clubes da Série A. É um atacante que sabe prender marcação, é um atacante que sabe jogar dentro da área, ele consegue carregar a marcação para fora da área também, ele ocupa muito bem os espaços no ataque. Eu não tenho o que falar do Jô, né? A gente sabe que o Corinthians campeão... Fazedor de gol, o cara é fazedor de gol. O Corinthians campeão na última vez que ganhou o Brasileiro, o Jô foi o principal destaque do time. Então esse jogador repatriado, né, que é o Jô, vai ser importantíssimo no Campeonato Brasileiro do Corinthians. E parece que o Jô, ele é feito para jogar no Corinthians, né? Ele já chega e a camisa cai assim sobre ele. Com assim, uma luva. Tanto que o Jô foi contratado e ele já começou a jogar pelo Corinthians, parecia que era um jogador que já estava ali há 2 anos, Sim, entendeu? Já tá habituado ao local ali. Exatamente. E assim, eu não sei a opinião de vocês, mas o Jô me surpreendeu. Assim, eu sei da qualidade do Jô, mas ele me surpreendeu como ele tá liderando esse time do Corinthians. Assim. Não sei se pela falta de qualidade do restante dos jogadores, e o Jô tá aparecendo,
ou o Jô tá fazendo um... Era um problema o ataque do Corinthians, né? Antes da chegada dele era um problema, a camisa 9 do Corinthians não encaixava em ninguém. E o Jô já chegou para resolver essa situação. Mas no Corinthians falta liderança. Eu sinto que o ano do Cássio, apesar de tudo que vocês já falaram dele, eu acho também um grande goleiro. Sempre acompanhei o Corinthians e sei e sempre gostei do Cássio, mas infelizmente não tá um ano bom pro cara. E isso acontece com qualquer um. Em qualquer profissão tem um ano que as coisas dão errado. Muitos e anos tem de dado, clube, né? E tem dado errado pro Cássio. Talvez, eu não sei se uma técnica poderia funcionar, botar alguém ali na sombra dele para que ele possa, talvez, não dizendo que ele não motivado, né? não dizendo que ele não esteja treinando nem nada, às vezes para botar uma pressão nele, às vezes o cara para não perder o posto de... com o Cássio. Cara, eu acho que ele tem feito mais maus jogos, minha opinião. Não sei se vocês não concordam, mas eu acho que os jogos dele têm sido ruins. Ele tem deixado a torcida um pouquinho preocupada. O gol do Bruno Nazário de falta foi um gol que assustou um pouquinho. Ele teve um tempo de reação muito lento e quando ele reagiu, a bola já estava em cima dele, ele acabou meio que espalmando para dentro do gol. Foi enrolado. Tem gente que fale que a barreira foi mal colocada também. Mas aí também seria culpa dele, né? Erro de distribuição. Com relação ao ano do Corinthians, é um péssimo. Não concordo com o Júlio que falou que foi meia boca o Campeonato Brasileiro. Minha opinião, o Campeonato Brasileiro é péssimo. O início do campeonato péssimo. O que você espera do Corinthians? 15º, 16º? Pra mim, cara, é péssimo. Qualquer torcedor do Corinthians está irritado com a situação. Ainda mais um ano de Libertadores, Depois do que aconteceu na Libertadores, mais irritado ainda. Eu acho que isso matou vice em Paulista é horrível. Ninguém se importa com vice em Paulista, ainda mais pro rival. Então, assim, um ano péssimo. A Copa do Brasil, ele vai entrar nas oitavas, então pode ser ainda um refúgio, na minha opinião, eu acho que é o refúgio do torcedor corintiano. É esse título aí da Copa do Brasil, que eu acredito que o Corinthians tem muita chance, porque, cara, jogar com o Corinthians, ninguém joga tranquilo. É um time que bota dificuldade de qualquer um. Se tiver torcida no estádio, a fiel vai empurrar, vai ser muito chato de alguém ganhar do Corinthians. E o Corinthians é isso, cara. É pressão mesmo, é pressão dentro do clube, que a gente tá vendo com o que aconteceu com o Thiago Nunes, e pressão com quem joga contra. Então, cara, jogar em clube grande, o cara tem que estar ciente de que vai apanhar de todos os lados, o cara. Sim, é curioso do Corinthians, né, que a gente está aqui falando, é um péssimo ano do Corinthians, e se fosse qualquer outro clube aí, isso acarretaria, de repente, na jogabilidade da equipe na Copa do Brasil, mas o Corinthians entra no mata-mata tão mudado, eu não me surpreenderia, mesmo eu distante, eu não boto o Corinthians como favorito da Copa do Brasil, mas só pela tradição, pela camisa do Corinthians, eu não me surpreenderia se ele aparecesse ali na final, numa semifinal ali, porque a camisa joga sozinha. Eu tendo a discordar do fato de que ele não é favorito. Eu acredito até que seja pelo fato de não estar disputando Libertadores. A gente não sabe como estarão os times que estão entrando nessa fase de oitavas de final na Libertadores. Eu acredito que os times todos eles têm condição de passar de fase. E a partir daí eles vão dar prioridade para a Libertadores. Isso é fato. Eu tô mais com o Júlio. Eu acredito que ele não é um dos principais. Mas eu entendo também o teu ponto de vista. Eu acredito que a Libertadores pode dividir a atenção, mas eu não vejo o Corinthians como... Mas tem um fato interessante, que se você pegar alguns clubes da Série A e colocar eles perdendo a pré-Libertadores, ele sendo vice do estadual, ele entrando nas oitavas da Copa do Brasil, seria um bom ano, talvez, pro clube. Sim, pensa só, alguns do clubes da Série A, se tivessem chegado a Libertadores, se tivessem sido vice no estadual, estando nas oitavas da Copa do Brasil, e estando até mal no Brasileiro, mas não seria um mau ano. Então, assim, essa é a diferença do Corinthians para outras equipes. Então, e vale lembrar que o Corinthians está com um ano complicado com relação até a salários. O clube está batalhando para pagar os salários. A gente sabe que o Corinthians tem uma dívida bem grande. Isso pode atrapalhar dentro de campo. Na verdade, isso atrapalha dentro de campo.
Isso pode atrapalhar, inclusive, o desempenho do clube na Copa do Brasil. Esperamos que isso não aconteça. Eu quero ver grandes jogos na Copa do Brasil. E o Corinthians é um time que pode proporcionar bons jogos, até pelo fato do que o Júlio falou no início dos comentários, de que o time às vezes joga só com a camisa e joga. Porque Tem a questão dos name rights também, né? Que o Corinthians vendeu, né? De lembrar. Que é mais uma entrada de dinheiro para eles poderem resolver essa situação que o Renan aí tava citando, que pesa, né, cara? Você não receber é para qualquer um, né, cara? Claro. E também, outra coisa que pesa também, o Corinthians até saiu atrás das contratações, até abriu o cofre, né? Mas Luan, que eu esperava muito do Luan, eu confesso que eu esperava muito do Luan no Corinthians, até pelo fato dele se considerar corintiano. Eu achava que ele teria um pouco mais de vontade e aquela gana que ele teve no início do Grêmio. Era um jogador muito aguerrido, brigador. E no Corinthians, que ele já dizia Corinthians, né, desde a infância, que ele lutaria mais, né? Tanto que o Luan é criticado pelos torcedores pelo fato de não correr, né, em campo. Ele é uma decepção pra mim, na real, porque eu esperava muito mais do Luan. Eu esperava até mais do Luan do que do Everton Cebolinha, e na verdade aconteceu o contrário. Sim, acho que todo mundo na época de Libertadores sabia da qualidade do Everton, mas o Luan foi o destaque daquela Libertadores. Aquele gol encobrindo o goleiro ali. Ele jogou demais a Libertadores toda, a final foi só a cereja do bolo ali para completar o campeonato. Outro jogador que eu esperava um pouquinho mais, tem até jogado muito bem nas últimas partidas, é um bom jogador, esperava um pouquinho mais, é o Everaldo, que veio do Fluminense. Bom jogador também. Não tem figurado muito no time titular, né? Sim, ele tem entrado como reserva. Tem feito bons jogos de segundo tempo. Eu esperava um pouquinho mais, esperava um jogador mais titular, pelo que fez no Fluminense, jogou muito bem no Fluminense, e chegou com uma certa pompa também no Corinthians, de repente, para ser seu titular, e não foi. Uma outra questão boa a se levantar é a demissão do Thiago. Ele foi contratado como o organizador desse time. Principalmente para contratar peças-chaves, como foi contratado na época do Atlético Paranaense. Não tinha um time com muita pompa e o time funcionou naquela Copa do Brasil. Então eu acreditava que essa era a ideia da diretoria do Corinthians quando trouxe ele pro time. E não sei se não deu muito certo, ele nunca chegou a montar um time que dava vontade de assistir, como era o Atlético na época da Copa do Brasil. Esse time do Corinthians nunca foi um time que era gostoso de se assistir, de fato, e que trouxe poucos resultados, ou bem dizer, nenhum resultado até agora, até o momento que ele foi demitido. E agora o Coelho está como interino, a gente não sabe se vai vir um outro treinador, ou se o Coelho vai ser efetivado. Eu torço para que o Coelho seja efetivado, porque as opções de mercado não são muito favoráveis e, queira ou não, o Coelho conhece. E o Coelho, queira ou não, conhece o elenco e entende quem tá ali na mão dele para trabalhar. Essa é a minha opinião. Seria basicamente igual o caso do Ramon, né? Que entrou no Vasco, que já conhecia o elenco, uma opção barata, né? E o Coelho aí jogou bastante no Corinthians, se dá também com torcida. Teve até um caso um pouco fora aí do que a mídia até tratou, do Jadson, falando do Thiago Nunes, né? Fez uma... Porque, na verdade, dizem, eu não sei se é verdade, o Thiago Nunes foi o culpado pela saída dele e do Ralf. Sim, os jogadores mais velhos, ele acabou dizendo que não utilizaria. E aí agora, com a demissão dele, o Jadson até fez um post, eu acho que no Instagram ou no Twitter, eu não sei. Foi antes, se eu não me engano, comentando, dizendo aí o Guardiola, alguma coisa assim. Foi depois de uma derrota. Pro Palmeiras, eu acho. Eu, para falar a verdade, eu não achei que era a hora do Thiago Nunes sair. Eu acho que, tudo bem, ele poderia não estar fazendo o grande trabalho dele, mas era o início, como o Newton falou nos vídeos passados, essa coisa de cair técnico por causa de um campeonato estadual perdido, ou por causa de 10 jogos mal, tem que dar paciência, cara. O Thiago Nunes foi contratado a peso de ouro ali. Para mim, ele tinha que ter mais tempo. O time do Corinthians, não tem como ele pegar peças desse time do Corinthians. O meio campo é relativamente fraco da equipe do Corinthians. As peças que foram contratadas para ser as principais, o próprio Sid Clay,
que fez um ótimo campeonato no Atlético Paranaense, foi vendido lá para fora, voltou. Não está funcionando no time do Corinthians, está até um pouco fora de forma, está com uma barriguinha ali saliente ali, parecida com a minha. E só o ponto positivo é só o Jô. E o Luan e o Sid Clay chegaram ali para ser os pontos que iam ajudar o Jô e não ajudaram, né? Bom lembrar também que a gente falou muito de Copa do Brasil aqui com a possibilidade do Corinthians. A gente tem o Otero, que foi contratado, e o Otero já participou da Copa do Brasil. Então ele não participa da Copa do Brasil quando o Corinthians começar a jogar. Então isso é uma informação importante. O Otero, que tem figurado entre os titulares e tem trazido um pouquinho de ofensividade para esse time do Corinthians. As faltas dele são sempre perigosas. Ele bate falta de onde tiver do campo. Passou do meio de campo, ele está chutando a gol. E é uma arma do Corinthians, e que ele não vai poder ser utilizado na Copa do Brasil. O Corinthians cria muito pouco, né? Então o Otero, ele acaba sendo uma peça fundamental para o clube, porque quando não se cria, o que você faz? Ou você cruza ou você arrisca de fora da área. E a bola parada do Otero é sensacional. Me lembra muito até de repente ele foi até contratado para lembrar o Marcelinho Carioca, né? Esse é incomparável. Marcelinho Carioca. Não, muito mas melhor. O Otero, ele tem uma batida, a bola vai até parar. Sabe aquelas bolas que o cara chuta e a bola vai... ela vai variando. Ela não sai rodando assim. Ela vem variando parada no ar. Estilo Oliver Tsubasa, pra quem é da nossa Exatamente. Aí, mas o Marcelinho é incomparável, né, cara? Às vezes eu lembro, eu era muito novinho, mas época 2000, 98. As faltas que ele batia era sensacional. A bola parecia que tinha vida própria, cara. A bola ia variando que nem maluca. E depois saía lançando. Porque é da minha época o brinquedo, eu não sei se você lembra disso. Tinha uma bola do Gugu que tinha uma água dentro, então a bola ficava assim. A bola do Marcelinho Carioca, eu gostava muito de comparar isso. A bola do Marcelinho Carioca realmente ela fazia esse movimento, ela ia assim. E quando era perto também, era caixa quase sempre. Sim. De repente o Otero aí chega aí pra reviver esses bons momentos aí. Júlio, aproveita que tu tá aí com a bola do Gugu e manda aí. Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, vai. Vou procurar essa bola do Google hoje. Analisar o Corinthians, né? Então, é difícil, né? O Corinthians começou mal o Campeonato Brasileiro. Não vejo... Com essa demissão do Thiago Nunes, eu boto o Corinthians de meio tabela para baixo. Talvez se o Thiago Nunes continuasse, eu até apostaria um pouco mais no Corinthians. Eu botaria o Corinthians talvez em oitavo, sétimo, até pelo respeito da camisa, assim. Mas com a saída do Thiago Nunes, não vejo pretensões. Vai começar um novo trabalho, já começou o Campeonato Brasileiro, então é meio de tabela para baixo. Copa do Brasil, mata-mata, como eu falei, não é o favorito a ganhar a Copa do Brasil, mas pela camisa pode chegar, sim, a uma semifinal, final ali. Não seria surpresa, assim, mesmo não sendo favorito. Pode ser confuso, mas é pelo peso da camisa também, né? Sim. Renan, bola tá contigo agora. Bola do Google, vai. Eu não sei se o Thiago Nunes sendo mantido no cargo, ele iria tão bem quanto o Júlio pensa. Pode ser que tenha um racha no vestiário, até com o treinador. Pelo que falam, tem sim, na verdade. E isso é um problema muito sério. Jogador, infelizmente no Brasil, o jogador demite treinador. E isso poderia se perdurar e piorar a situação do Corinthians. Então talvez tenha sido uma decisão acertada. Eu não gosto de dizer que demitir treinador dessa forma seja uma decisão acertada, mas infelizmente no Brasil isso acontece. E o que a gente vai fazer? É o futebol brasileiro. E agora é ver o que vai acontecer daqui pra frente. Não dá pra cravar uma posição pro Corinthians, sendo bem sincero. Meio de tabela, talvez. Não acredito num Corinthians caindo, mas a gente sabe que futebol é muito maluco. O Coelho pode ter o time na mão hoje e manter o Coelho como o treinador de fato do Corinthians. E ele conseguir dar uma liga a esse time e o time funcionar, que tem algumas peças relevantes ali, jogadores até históricos para o Corinthians, como o Cássio, jogadores extremamente experientes como o Fagner, o Gil mesmo na zaga, o Jô no ataque. Então, assim, tem jogadores para ficar meio de tabela, de repente até para cima, só que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, por isso, eu cravo ali em 12º, uma Sul-Americana até o final do campeonato. Talvez seja isso pelo fato do ano conturbado. Eu acho que é Sul-Americana pro Corinthians, pelo início de ano.
pelo início de Campeonato Brasileiro, com a Copa do Brasil chegando. O foco é 100% Copa do Brasil. O Corinthians já vai, daqui para frente, demonstrar isso claramente. Eu acredito até, na verdade, que entrando nas oitavas, o Corinthians vai botar praticamente foco total. Nem sei se eles vão fazer rodízio. Eu acredito que ele bote o time titular na Copa do Brasil. Não, com certeza. E bote reserva mesmo no Campeonato Brasileiro. Aí depende muito da posição, né, no Brasileiro. Se estiver lá embaixo, eu não sei se vai ter. Mas eu não acredito que o time do isso. Corinthians ele vá ficar muito lá embaixo. E a pressão já começou, né? Já. A torcida organizada do Corinthians em cima dos jogadores. Até se eu fosse. Né? Foram no aeroporto. Se eu fosse o dirigente do Corinthians, eu manteria o Coelho. Não acredito que seja um mau negócio botar o Coelho lá, dada a crise financeira, tudo. É um cara que conhece o time e tem o respeito dos jogadores, os jogadores respeitam ele. E quem você vai botar também, né? Tem Abel, tem... Quem mais? Cara, é muito difícil, Eduardo Barroca, que treinou, acho que o Sub-20 do Corinthians no passado. Mas não adianta, cara. Você vai trazer um cara pra começar um projeto tendo oitavas de Libertadores aí de Copa do Brasil. De Copa do Brasil daqui a pouco. Muito e o Campeonato Brasileiro. Mano, né? Antes de acertar com o Bahia, muito se falava do Mano, né? Mas o Mano é um treinador caro e o Bahia tá com mais crédito no mercado que o Corinthians, né? Eu acho que o Corinthians deve focar no Coelho, focar na Copa do Brasil. Não é favorito, como o Júlio falou, mas é um time que pode chegar lá. Se chegar também ninguém vai achar nada demais. Mas não, na minha opinião, não é o candidato aí que a gente vai cravar. Mas jogando contra o Corinthians, todo o time sofre pressão e não seria também nada absurdo. E no Brasileiro é Sul-Americana, não acredito que vá ter condições de mudar esse visual, até porque a gente já tem uma parte do Campeonato Brasileiro já disputado. Eu acho que dificulta mais, né, a nossa análise. A gente tá fazendo em cima de um Corinthians já desmantelado, sem treinador. Já desgastado. Desgastado dentro do campeonato. Um ano ruim. O ano foi muito terrível. Isso pesa. Isso pesa na cabeça dos jogadores que foram eliminados, que perderam a final. E isso faz também com que o Corinthians não se desenvolva bem durante os jogos. Vem essas lembranças na cabeça e o cara... O mau ano do Cássio é decisivo também, que é um cara que salvava literalmente o Corinthians num mau ano, que a bola entra, qualquer bola tá entrando, bola fácil, bola difícil. Cara, não tem jeito. Quando as coisas estão dando errado é muito difícil. Talvez o Coelho possa fazer uma diferença. Vamos ver. Pra gente... Júlio, discorda? Eu discordo, cara. Como eu falei, eu sei que pode ter os atritos aí do Thiago Nunes, mas pra mim o certo seria manter, se tem algum atrito, conversar com o elenco. Mas aí precisa da diretoria bancar o treinador, né? Isso aqui é um problema muito sério no Brasil. Se a diretoria já não acredita... E a torcida mete pressão também. Quanto maior a torcida, acredito que maior pressão. Cara, o Corinthians externa... é isso, cara. A pressão é muito forte. E a diretoria complicado. Não consegue peitar, não tem como peitar. A torcida é quem manda. E o Thiago Nunes era a bola da vez, não tem jeito, cara. Infelizmente. Aí, nos próximos dias aí, a gente pode estar vendo invasão de treino aí, como a torcida do Corinthians gosta de fazer. Eu não concordo com isso, esse tipo de violência para mim. Protestar é legal, mas não assim invadir, intimidar. É uma intimidação. Os vídeos que a gente viu do aeroporto é intimidação total. Jogador correndo, fugindo lá, pelo amor de Deus. Disso, né? Você pode protestar assim de uma outra maneira, lógico. Lógico que a gente não dá para ir no estádio para vaiar. Você pode fazer ali, você pode ficar lá, os jogadores passando, você pode botar uma faixa fora isso, mas não partir para cima. Eu vi jogadores do Corinthians correndo para dentro do ônibus. A agressão aí já perdeu a mão, sabe? Existe protesto, existe protesto, existe agressão. A régua passou do limite e já partiu para agressão, aí eu já não gosto. E aqui nós três defendemos qualquer tipo de protesto. Agressão não. Nas protestos é seu direito como torcedor de cobrar sim jogador que fica embalada, dirigente que contrata errado e fica devendo e depois some. Tem que cobrar, o torcedor tem o direito, é a paixão dele, né, cara? Pra muitos é a religião, então você tem direito de cobrar, mas sem violência. Para o programa não ficar muito grande,
Renan Autoridade, tua palavra final. A palavra final é agradecer aos corintianos pela audiência. Tá difícil o ano, eu sei que tá difícil, mas acreditar aí, de repente, a Copa do Brasil é a salvação do ano. Fazer um 2021 decente pode ser com o título da Copa do Brasil. Tentar melhorar esse brasileiro é ficar na torcida mesmo. O time não tem feito bons jogos. E no mais, agradecer também o pessoal que também não é corintiano e tá curtindo aí os nossos vídeos. Já tá deixando o like. Não esquece de deixar o like, ativar like o sininho e se inscrever, porque a gente vai fazer outros vídeos. O próximo vídeo é o vídeo do Curitiba. E ainda vão ter lives também. Final de toda rodada a gente vai estar fazendo live. Não só rodada do Brasileiro, a gente vai fazer live de Libertadores, Sul-Americana. Enfim, vocês vão gostar bastante. O canal tá só começando, o projeto vai ficar bem bacana. Espero que vocês gostem. E se vocês acham os comentários polêmicos, aguardem as lives. Que aí vamos ter acabado de assistir os jogos. Sangue. O sangue vai estar aqui, aquelas... Vocês vão ver. Só falo isso. Vocês vão ver nas lives o que é raiva de torcedor. Que o grande lance é esse. A gente assiste os jogos, a gente vai comentar os jogos assistidos. Nós vamos assistir. Não pega não sei quem que falou, não. A gente vai assistir, cada um aqui vai focar num jogo, a gente vai assistir, a gente vai vir comentar. E aí sim vocês vão ver o que é comentário sério e embasado de quem assistiu o jogo. A ideia é assistir pelo menos 3, 4 jogos cada um. A gente tenta pegar todos os jogos da rodada e assistir todos eles. Sim. Claro, vai ter jogos que vão ser impossíveis. Por exemplo, a última rodada, normalmente todos os jogos são no mesmo horário. Mas a maioria dos jogos a gente vai estar assistindo, pode ter certeza disso. Pode mandar pra gente TVs que a gente aceita. A gente põe aqui na sala. Aqui, bota, eu assisto cada um jogo. Você que quer enviar a TV pra gente. Se quiser assinar o PFC pra mim, no ano que vem, pra mim também tá bom. Júlio Neto, tua palavra final, cara. Minha palavra final é agradecer a todos que assistiram o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. E palavra final, calma, torcedor corintiano. Calma, porque vocês ganharam bastante nos últimos anos aí. Se você pegar a quantidade de títulos que o Corinthians ganhou, se bobear, de 2000 para cá, foi um dos clubes mais vencedores aí. Provavelmente. Dentre os grandes aí, dentre os gigantes brasileiros aí. Então calma, torcedor do Corinthians. Eu sei que a pressão é forte, sei que vocês querem ganhar toda hora, mas esse ano tá difícil, então calma, tem a Copa do Brasil e de repente vocês beliscam alguma coisa aí. A gente sabe que tá no DNA da torcida corintiana a vitória, os 3 pontos, tá com título, mas infelizmente esse ano não foi o ano de vocês, não está sendo ainda, não mas acabou, tem né? essa Copa, não, mas não está sendo. Mas tem a Copa do Brasil que pode mudar esse ano de 2020. Claro, tem feridas que não vão sarar, mas ainda pode vir um título que com certeza é muito importante, é considerado por qualquer torcedor, então pode ser a salvação do ano do Corinthians. Agora, realmente... E é o campeonato, talvez o campeonato que eu mais goste no Brasil pelo fato de ser mata-mata, né? Eu sou um fã dos campeonatos mata-mata e é um dos campeonatos que eu mais gosto. E o Corinthians é tão grande, mas tão grande que ele é bom em mata-mata e bom em pontos corridos também. Quantos no Brasil? Quando tem título valendo, né? O Corinthians está lá. Então assim, torcedor corintiano, calma, que a Copa do Brasil ainda pode salvar vocês. Estamos aqui, todos nós, acompanhando e, quiçá, torcendo. Eu não posso falar muito sobre isso, mas pode ter alguém aqui torcendo. Será? Gente... Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o joinha e acompanhar toda a nossa série. O que você ainda não viu dos vídeos anteriores, corre lá, assiste, deixa o joinha lá também. Ativa o sininho para os próximos vídeos, vão vir as lives. Eu sei que vocês estão loucos aí para acompanhar também as lives que vão ser jogos atuais, mas fiquem tranquilos igual o Júlio aí com essa camisa. Tem que ficar tranquilo. Ele estava um pouco nervoso. Tava um pouco nervoso, eu não tava bem aí, mas ganhou a última. Vamos torcer pra engrenar isso aí também, né? Mas é isso, pessoal. Agradecer aí a torcida do Corinthians e todas as outras que têm acompanhado a gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Próximo é o Curitiba, hein? É o Coxa. Valeu, galera.